Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago as minhas pretensões de leitura para 2026. Eu não costumo fazer esse tipo de lista, porque geralmente eu não sigo. Mas nos últimos meses, né, eu programei algumas leituras e consegui fazer. Então eu me empolguei e vou mostrar para vocês as 6 primeiras leituras que eu vou fazer em 2026. E também alguns projetos paralelos que eu quero encaixar durante esse ano de 2026. Bom, começando em janeiro, né? Eu já falei dessa leitura em um outro vídeo que eu fiz aqui pro canal, mas reiterando e convidando quem quiser ler junto comigo O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Nesse caso, será uma releitura, porque eu já fiz essa leitura aqui nessa edição da Dark Side que eu tenho. Tem vários marcadores também. Foi uma leitura muito boa, eu gostei. Só que eu fiz até várias marcações. Foi uma leitura prazerosa, sim, eu gostei muito. Aqui dá pra ver. Fiz marcações e escrevi também. Eu costumo escrever a lápis nos meus livros. Foi prazerosa conhecer essa história de amor tóxico, apesar de ser um amor tóxico. Mas eu acho que em alguns momentos da leitura, nessa edição aqui, eu senti algumas dificuldades, até mesmo assim, pela escrita. Eu não sei se tem a ver com a tradução. Aqui nessa edição da Dark Side, a tradução é da Márcia Heloísa. Mas assim, a edição é linda. Mas eu senti essa dificuldade. Então, para essa releitura, eu comprei essa edição aqui da Penguin, que tem que tem alguns textos complementares. Eu pensei que essa edição vinha com notas explicativas, né? Só que não veio. Mas vou ler assim mesmo, sem essas notas. Eu acho que os textos complementares vão ser bons, né, para leitura. Mas eu também selecionei uma outra edição para ler. Então, eu selecionei essa outra edição aqui da Antofágica, de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu creio que tenha notas explicativas, né? Porque eu já li duas edições da Antofágica que tinham. Então, eu acho que essa também tem. Essa edição aqui da Antofágica, ela tá disponível no Kindle Unlimited. Então, quem assina consegue ler nessa edição. Aqui na edição da Penguin, a tradução foi feita pela Júlia Romeu, que já é bem conhecida, né, nessa área, por trazer traduções das irmãs Brontë, da Jane Austen também. Ela traduziu Jane Austen, Charlotte Brontë, Louisa May Alcott, William Faulkner e George Eliot, entre outros. Então, eu creio que o texto vai ser bem interessante e a experiência eu creio que vai ser melhor. Em fevereiro, eu pretendo ler Úrsula, da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. Eu tive a minha primeira experiência com a escrita da Maria Firmina numa edição de poesias que eu li em 2025. Úrsula é um dos primeiros romances do romantismo brasileiro. A Maria Firmina foi uma das primeiras escritoras do romance e que por muito tempo ela foi negligenciada, silenciada. Nos últimos tempos, né, dos últimos anos para cá, ela foi muito pesquisada e por isso a gente encontra várias edições de Úrsula disponíveis no mercado. A que eu vou ler é essa daqui, disponível no Kindle Unlimited, também da editora Antofágica, mas também tem uma edição da Penguin, que me parece ser muito boa, que também tem textos complementares. Eu ainda estou pensando se realmente eu vou ler
nessa edição do Kindle Unlimited, que está disponível, ou se eu vou comprar essa da Penguin. Mas, independente, eu acho que as duas edições vão ser boas experiências. No mês de março, vamos para os Estados Unidos. Leremos As Aviadoras, da escritora Lorraine Hitch. Eu acho que é assim que se chama, não sei. Eu já li livros da Lorraine, romances de época, né? Esse é um romance histórico, né? Que tem algumas... se baseia em histórias conhecidas, né? De pessoas que realmente viveram a Segunda Guerra Mundial. Então, como é um romance histórico e eu gosto muito desse tipo de gênero, eu escolhi colocar As Aviadoras como o livro de março. Quem quiser ler comigo, vamos ler. Se eu não me engano, ele também está disponível no Kindle Unlimited. Se até lá tiver, né, fica até mais fácil para quem assina. No mês de abril, eu quero ler o livro Ensaios de Despedida, da Elisama Santos, que é uma autora brasileira. Eu estou tentando intercalar livros de literatura estrangeira com livros da nossa literatura. Então, é um romance contemporâneo. Então, vai ser esse, Ensaios de Despedida, da Elisama Santos. No mês de maio, eu vou ler Vulgo Grace, que é da Margaret Atwood. Não sei chamar o nome dela. Mas esse livro aqui, eu tenho ele desde 2022. E eu conheci essa história por meio da série adaptada pela Netflix, né? Ela tá disponível lá até hoje. E eu assisti a série todinha e gostei muito da série. Uma série de época, né? Que conta a história de uma mulher que ela é acusada de assassinato. E ela tem algumas sessões com, digamos, um psicólogo, terapeuta, ou é psiquiatra, acho que é psiquiatra. E aí ela conta a história dela, conta a história de vida e também como foi que aconteceu, né, esse homicídio. E o psiquiatra, ao longo da história, fica indeciso, né, se acredita ou não na versão dela, porque ela se diz inocente, mas tudo mostra que ela não é inocente, que foi ela mesma que assassinou a mulher. Então, eu quero ler o livro para ter mais detalhes, né? Porque a gente sabe que a adaptação sempre escapa algumas coisas, ou eles mudam. Então, é um suspense, digamos assim, né? Um livro de mistério. E a última leitura do semestre, né? Do primeiro semestre de 2026, eu vou ler A Intrusa, de Júlia Lopes de Almeida. A minha primeira experiência com a Júlia foi com o livro A Falência. Não deu muito certo. Aí eu parti e fui ler A Viúva Simões. Deu super certo. Gostei demais dessa leitura. Tem um vídeo disponível aqui. Eu vou deixar linkado. Então, eu vou para A Intrusa antes de ler A Falência. Esse vai ser o livro do mês de junho. A Intrusa conta a história de uma mulher que vai ser governanta na casa de um advogado viúvo, jovem e rico. Então ela se candidata, né, para ser governanta e vai rolar uma, né, antes de contratá-la, ele coloca a regra de não se verem. Afinal, prometer à esposa que não se casaria outra vez, apesar de sua sogra não gostar da situação, por manter querer viva a memória da filha, a governanta vai colocando tudo em ordem e conquistando as pessoas, inclusive o patrão, né? Esse jovem advogado, viúvo, rico, que mesmo sem vê-la é cativado pela influência da moça na casa e em sua vida. Então vamos ver como é que vai ser essa história. Eu acho que eu vou gostar. Então, esses são 6 livros, né, que eu vou ler no primeiro semestre. Se você quiser ler comigo, seja muito bem-vindo. Eu tenho um projeto no Cartaz, que ainda ninguém assina, mas eu tenho. Quem sabe esse ano alguém venha ler comigo. Lá você apoia o meu trabalho,
né, com um valor simbólico e eu, em troca, as recompensas, eu coloco alguns conteúdos que são exclusivos para quem assina. Mas eu vou trazer conteúdos para o canal, vou fazer os vídeos e também pretendo fazer algumas resenhas em formato de texto para o Instagram, porque em 2025 eu deixei a desejar nesse quesito, eu deixei de fazer essas resenhas escritas, porque eu acho que o Instagram ele limita muito o que a gente quer dizer, então assim, eu não fiz. Mas em 2026 eu quero também levar esse tipo de conteúdo para o Instagram. Lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link também aqui na descrição, vocês vão ter mais informações sobre as minhas leituras e ter um contato maior comigo por lá. Também nos stories eu mostro como é que anda as leituras do mês. Então, se você quiser ler comigo pelo Cartaz ou quiser ler comigo sem estar no Cartaz, você será muito bem-vindo. A gente pode ter várias interações lá no Instagram. Eu sempre estou colocando as minhas leituras nos stories, as pessoas estão comentando, a gente sempre está conversando. Então, vai ser bacana demais ter a sua companhia por lá também. Agora, alguns projetos paralelos que eu quero tentar encaixar no ano de 2026, entre essas leituras que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Bom, um projeto que eu comecei em 2025, que é o projeto Lendo Christine Hanna em ordem cronológica. Eu comecei com o livro O Lago Místico, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, eu fiz a resenha. Em 2026, eu quero tentar ler pelo menos 4 livros da cronologia da Christine Hanna, né? Eu vou deixar a capinha para vocês, porque eu ainda não tenho esses livros físicos. Eu tô pensando se eu compro físico ou se eu compro em e-book. Eles estão disponíveis nesses 2 formatos. Tempo de Regresso, As Coisas que Fazemos por Amor, Amigas para Sempre, que tem uma adaptação na Netflix. Eu até assisti a primeira temporada. Confesso que não gostei muito porque tem muitas mudanças. E aí eu não quis assistir a segunda temporada porque é um pouco triste. Mas eu acho que eu vou dar a chance se eu conseguir ler o livro em 2026. Vou tentar assistir a série, né? As 2 temporadas. Tá disponível. E o outro livro é As Cores da Vida. Então eu ainda vou adquirir. Vou tentar ler esses 4 ano que vem. Eu acho que dá pra intercalar. Um outro projeto de leitura que eu tenho é o projeto Lendo Anne de Green Gables. E eu, olhando, né, as minhas leituras de 2025, percebi que eu não li nenhum desse projeto, nenhum livro da série Anne de Green Gables. Eu fiz até um vídeo, resenha, aqui no canal, também vou deixar linkado. Mas foi uma leitura de 2024. Eu não li nada em 2025, então eu quero ler em 2026. A proposta desse meu projeto é ler 2 livros por ano, geralmente ou no começo do ano ou no meio e um obrigatoriamente no final. E esse 2025 foi babau, não deu certo. Então, para 2026 eu quero ler Anne e a Casa dos Sonhos, que é o próximo, né, volume. A Anne aqui, ela já vai estar casada, penso. Vou ler aqui a sinopse. Sob o sol de Green Gables, onde tudo começou, Anne e Gilbert selam o relacionamento e assumem um futuro juntos. Uma oportunidade profissional aguarda Gilbert em Four Winds, e nesse lugar, rodeado de árvores e um riacho, está a casa dos sonhos de Anne. Lá conhecerão o Capitão Jim e Leslie Moore, vizinhos com histórias surpreendentes para compartilharem com o casal que passará por momentos difíceis e alegres em seu primeiro ano de casado. Então, esse aqui vai ser o próximo. Vamos ver se eu consigo ler até junho de 2026 e aí o próximo fica para o segundo semestre. Outro projeto que eu quero muito começar, porque eu já tô quase com todas as obras, né, adquiridas, é o projeto Lendo Jane Austen. Eu gosto muito da Jane Austen, eu sou a maluca da Jane Austen.
Então eu já tenho quase todos os livros. Eu comprei um que ainda não chegou, mas eu vou mostrar pra vocês quando chegar, que é o Lady Susan, né? E como vocês já sabem, a Jane Austen, ela tem 6 romances, né? Razão e Sensibilidade, Abadia de Northanger, Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, Emma e Persuasão. Eu já li tudo, então eu quero reler, né, com um olhar mais crítico, tentar um novo viés aí de leitura. Mas aqui no Brasil também tem outras obras lançadas da Jane Austen, em formato de cartas, tem as biografias e tal. Mas a gente também tem, além do Lady Susan, a Juvenília, que é esse livro aqui, que eles compilaram também a Juvenília de Charlotte Brontë. Então eu quero começar com a Juvenília e depois partir para Lady Susan e depois ir para os romances mais conhecidos, né, da Jane Austen. A Juvenília são histórias que a Jane Austen escreveu antes das grandes obras dela. E geralmente são histórias bem curtinhas, são novelas. Então, eu nunca li, eu acho que vai ser legal começar por esse daqui. Ainda tô organizando como é que eu faço pra poder, né, ler, fazer esse projeto de leitura de Jane Austen. Acho que 2 meses eu consigo fazer a leitura de cada obra. Mas eu vou avisar vocês aqui no canal e também lá no Instagram como é que eu vou fazer esse projeto. Em 2025 eu comecei lendo o livro 9 de Outlander. Vou deixar o link aqui que eu fiz a resenha. Eu passei acho que uns 3 meses lendo esse livro. E aí eu acho que o ano todo dá pra ler esse. Cecília, de Frances Burney. Cecília ou Memórias de uma Herdeira, que foi publicado pela editora Pedra Azul. E Frances Burney, ela foi uma autora que influenciou muito Jane Austen. Então eu acho que eu vou gostar dessa história. Então eu acho que eu vou gostar dessa história. Como vocês percebem, o livro é pesado, mas ele é lindo, gente, lindo. Essa é uma edição que foi feita por meio do financiamento coletivo da Pedra Azul. Antigamente tinha lá no Cartaz, né? E eles lançaram em 2022. E aí eu vou colocando diários de leitura no Instagram. Eu não sei como é que eu vou trazer esse conteúdo pra cá, né? Porque o negócio é grande. Mas eu vou tentar me organizar. Então, pessoal, essas são as minhas leituras para 2026. Eu não mostrei pra vocês as leituras que eu pretendo fazer no segundo semestre de 2026, mas eu acho que vai ficar melhor eu mostrando mais pra frente, né? Se você quiser ler comigo, será muito bem-vindo. Leitura coletiva com outras pessoas é muito legal, assim, a experiência. Se você nunca leu com alguém, se proponha, é uma coisa, assim, bem gratificante, a troca de ideias, né? Eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês, seja por meio do Cartaz ou seja fora do Cartaz. Lá no meu Instagram eu sempre levo os diários de leitura, você vai poder acompanhar por lá também. Aqui no canal eu vou tentar ser mais regular, vou tentar trazer mais conteúdos relacionados a essas leituras. E a gente se encontra num próximo vídeo aqui no canal, lá no Instagram. Até a próxima, tchau!